Bom, pessoal, continuando aí com a questão 22, tá? Prova da UNIT Medicina 2022.2. Um enfermeiro transportava instrumentos cirúrgicos sobre uma mesa com rodinhas, andando a velocidade constante por um corredor. Em algum momento, precisou parar abruptamente para não colidir com um colega que saía de uma das salas e notou que, imediatamente após ele parar a mesa, os instrumentos se movimentaram um pouco sobre a mesa até pararem. Com base nos seus conhecimentos de mecânica sobre o movimento dos instrumentos em relação à mesa, é correto afirmar. Vamos lá, item por item. O que eu vou fazer aqui? Auxílio da tecnologia, vou fazer a mágica e aparecer aí o enfermeiro empurrando o carrinho, os objetos em cima em movimento. Tudo bem? Letra A. A força de atrito é responsável pelos objetos continuarem se movendo para frente sobre a mesa. Completamente equivocado, né? Qual é a força que é responsável pelos movimentos? Perdão, qual é a força que é responsável para que os objetos continuem se mexendo quando o cara para de repente o carrinho? A situação é a seguinte: você está empurrando o carrinho, tem objetos em cima, aí vê o enfermeiro, para evitar o choque, a colisão, você para de maneira abrupta. E aí? Aí os objetos em cima do carrinho aqui, eles acabam da mesa, né? Eles acabam se deslocando um pouquinho para frente ainda, tá? Qual é a força que é responsável por fazer esses objetos irem um pouco para frente? Nenhuma. Não há força alguma que faça isso. Poxa, professor, como assim? E vai para frente do nada? Não. O que acontece nada mais é do que o princípio da inércia. Primeira lei de Newton. Os objetos sobre o carrinho, sobre a mesa, né, apoiada no carrinho, eles já estavam em movimento. Então, quando freia bruscamente, quando você para bruscamente, os objetos tendem a permanecer no seu estado cinemático. Então, se eles estavam em movimento, por inércia, eles tendem a continuar indo para frente. É por isso que a questão fala bem assim: se movimentaram um pouco sobre a mesa até parar. Vou até sublinhar aqui, ó. Se movimentaram um pouco sobre a mesa, opa, até parar. Então eles mexem um pouquinho para frente e para. Tudo bem? É semelhante ao carro. Numa freada brusca, o que acontece? Você tem uma sensação de ser arremessado para frente. É uma sensação. Por quê? Porque na verdade não há nenhuma força te jogando para frente. Você, como estava dentro do carro, já estava em movimento. E acontece o quê? Por inércia, você tende a continuar o movimento quando o carro é freado. Então você tem aquela sensação de ser jogado para frente, quando na prática não há força alguma fazendo isso. Beleza? Então a letra A, completamente equivocada. Letra B. A situação descrita só poderia acontecer na ausência de atrito entre a mesa e os instrumentos sobre ela. Há um outro equívoco. Por quê? Porque o próprio texto ele fala que os objetos se movimentam até parar. Ó. O próprio, minha régua aqui, armegada, tá? O próprio texto ele fala, ó. Eita, passei para outra questão já. O próprio texto ele fala, ó, se movimentam até parar. Como é que para? Só para porque existe atrito entre os objetos e a mesa. Então eles, por inércia, tendem a continuar querendo se movimentar. O atrito entre a mesa e os objetos faz com que eles desacelerem e parem. Tudo bem? Então só poderia acontecer na ausência de atrito errado. A situação descrita, inclusive, necessita de atrito, porque eles vão parar. Tudo bem? Letra C. A tendência dos objetos continuarem se movendo é uma expressão da lei da inércia proposta por Isaac Newton. Ó, exatamente o que eu falei na letra A. Não é força de atrito que faz os objetos continuarem em movimento. Nada mais é do que a tendência por inércia, que é enunciada na primeira lei de Newton, lei de Isaac Newton. Lembre-se que inércia, alguns conceitos populares. Primeiro, é muito comum acharem que inércia está vinculada a estar parado. Tá no domingão, preguiça de tarde aqui, ih, tô na inércia aqui. Mãe, tá onde? Filho, tá onde? Tô aqui na inércia. Tô aqui deitado, não, morgado na inércia. Inércia não é um conceito ligado somente a repouso, né? Lembre-se que para inércia tem duas condições. Ou é repouso
o movimento retilíneo uniforme. Não pode ser só movimento uniforme, porque se for movimento uniforme do tipo circular, tem resultante centrípeta, tem ação de força. Então, para haver inércia, a força resultante tem que ser zero. Para a força resultante ser zero, só tem duas opções. Ou ele está em repouso, ou ele está em MRU, sem aceleração. Tudo bem? Então, resposta letra C. Já vou colocar aqui, mas vamos conferir o resto. Tudo bem? Letra D. O peso de um objeto e a força normal aplicada pela mesa sobre ele compõem um par ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Veja, a relação ação-reação e terceira lei de Newton, corretíssima, realmente é isso. Porém, você não pode nunca dizer que peso e normal constituem um par de ação e reação. É uma coisa que a gente fala muito em sala de aula, inclusive. É quase que um clichê, porque é um erro clichê do aluno. É uma tendência muito tentadora. Você tem uma caixa em cima de uma mesa. A caixa tem peso 200 newtons. Aí a normal da mesa, se não tiver outra força, também vai ser 200 newtons para cima. Aí você vê 200 newtons para cima, 200 para baixo. Aqui, vamos supor que eu tenho aqui a normal, ó, que é a força que a superfície da mesa vai fazer para segurar os objetos que, né, estão apoiados ali, estão pressionando a mesa. Aí para baixo você vai ter aqui o peso. Ó. Deve ter feito uma outra cor, mas está aí. Aí é tentador você dizer que é ação e reação, porque forças de mesmo módulo, sentidos opostos. Só que tem um problema grande aí. Normal e peso atuam onde? No mesmo corpo. E o par ação-reação, ele sempre está presente em corpos diferentes. Então a ação é um corpo, a reação é em outro. Então nunca peso e normal podem constituir ação e reação, tá? Porque atuam no mesmo corpo. Normal e peso atuam no mesmo corpo. Tá? Beleza? E letra E, a força que o enfermeiro exercia sobre a mesa continua sendo transmitida para os objetos por um intervalo de tempo, mesmo após ele parar de aplicar a força. Errado. A partir do momento que ele parar de aplicar a força, os objetos tendem a continuar o movimento por inércia. Mas não é porque a força continua sendo transmitida. A força cessa, mas o movimento tende a continuar por um breve instante por causa da inércia. Tudo bem? Beleza? Então, questãozinha teórica, letra C de casa. Tranquilo? Valeu? Até já, até mais. Até a próxima.